Vamos dar início a mais uma reunião conjunta das comissões de Constituição, Legislação e Redação e Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Presente o vereador José Francisco, vereador Renato Nascimento, membro da Comissão de Constituição, e pela Comissão de Finanças, relator vereador Carlos Molina e membro vereador Fabrício Machado. A presença também da Débora, assessora legislativa, doutor Guiaroni, assessor jurídico. Vou começar com a leitura da ata da última reunião conjunta. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Ata da 8ª reunião ordinária. Aos 22 dias do mês de maio de 2017, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal, reuniram-se os membros da Comissão de Constituição, Legislação e Redação e da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Vereadores José Francisco Marques Ribeiro, Wilson Batista Paiva, Renato Nascimento de Moraes, Carlos Eduardo Correia Molina e Fabrício Oliveira Machado. O vereador Marcelo Kraus Rezende acompanhou a reunião. A técnica legislativa Débora Lemes e o assessor jurídico Caio Diego Pereira assessoraram a reunião. Atendendo ao que prescreve o artigo 67 do Regimento Interno da Câmara, a reunião foi presidida pelo vereador José Francisco Marques Ribeiro. Havendo um número regimental, o presidente deu início à reunião colocando em discussão o parecer dos relatores ao projeto de lei 4176, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Cine Colombo o imóvel localizado na Avenida Dr. Gerson Dias, bairro Estiva, nessa cidade, e da outras providências, de autoria do prefeito. Após discussão e votação, o parecer dos relatores foi aprovado por unanimidade dos presentes, excluindo a emenda proposta pelos relatores e incluindo nova emenda ao artigo 3º, parágrafo 3º, que passará a ter a seguinte redação: o não cumprimento das obrigações constantes desse artigo e da Carta de Intenções, datada de 14/2/2017, protocolado em 18/4/2017, através do ofício PMI número 91/2017, implicará na reversão ao patrimônio do município da área e todas as benfeitorias que o donatário tiver realizado, sem que cabe qualquer indenização ou ressarcimento ao beneficiado pela doação do terreno. Em seguida, a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira se retirou e o presidente solicitou a leitura do parecer do relator ao projeto de lei 4171, que altera dispositivo da lei 2.919, que dispõe sobre as permissões de serviço de transporte individual de passageiro através de automóveis de aluguel táxi nos municípios de Itajubá, e da outras providências, de autoria do vereador Fabrício Oliveira Machado. Após discussão e votação, o parecer foi aprovado por unanimidade da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo e encontra-se arquivada nesta Casa Legislativa. E lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros da comissão. Câmara Municipal de Itajubá, 22 de maio de 2017. A ata está em discussão. A ata está em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Ata aprovada. Passemos à leitura do parecer ao projeto de lei 4172/2017, que dispõe sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, institui o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e dá outras providências. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer dos relatores ao projeto de lei 4172 de 2017. Relatório. Verso o presente parecer sobre o projeto de lei número 4172, de iniciativa do excelentíssimo senhor prefeito municipal, tendo por objeto dispor sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e instituir o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e dar outras providências. O autor do projeto esclarece na justificativa que o projeto foi democraticamente elaborado através de debates entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e o próprio Conselho do Idoso e visa reestruturar o Conselho e permitir maior controle social e participação popular na fiscalização. Parecer dos relatores. A competência e a iniciativa do projeto são corretas, eis que se trata de matéria de interesse local e de matéria de iniciativa privativa do prefeito municipal, nos termos do artigo 48, incisos 3º e 4º da Lei Orgânica Municipal, pois se trata da criação e estruturação de órgãos da administração, bem como cria despesas e atribuições com reflexos no orçamento municipal. O projeto altera a denominação do Conselho Municipal do Idoso para Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, reforçando seu papel como órgão representativo colegiado de caráter permanente, paritário,
consultivo, deliberativo e fiscalizador da política referente aos direitos das pessoas idosas. As competências do Conselho estão fixadas no artigo 5º do projeto e sua Constituição no artigo 6º, sendo 10 conselheiros com mandato de 2 anos. O artigo 6º da Lei Federal determina que a composição do Conselho deve ser igualitária entre os representantes de órgãos públicos com os representantes da sociedade civil. Vemos que o projeto observa essa determinação, pois prevê 5 membros do poder público e 5 membros de entidades da sociedade civil. O exercício do mandato no Conselho será gratuito, sem a percepção de nenhuma remuneração, vantagem ou benefício. A estrutura do Conselho está no artigo 10 ao artigo 17. O Fundo Municipal do Direito da Pessoa Idosa ficará instituído no artigo 18, destinado a propiciar suporte financeiro para os planos, programas e ações voltados às pessoas idosas no município. O artigo 20 ao artigo 24 trata das receitas deste fundo, sua destinação e repasses para entidades. O artigo 25 dispõe sobre a contabilidade e prestação de contas desse fundo municipal e o artigo 26 ao artigo 31 estabelecem as disposições transitórias e as disposições finais, determinando a revogação da Lei Municipal 2299, que atualmente trata do denominado Conselho do Idoso. As despesas decorrentes com a execução correrão por verbas próprias consignadas em orçamento, conforme previsto no artigo 27 do projeto de lei, cabendo ao Executivo regulamentar a lei no que couber. Voto dos relatores. Analisamos o projeto em questão, confrontando inclusive com a Lei Federal 8.842, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, e com a Lei Orgânica Municipal, e não verificamos nenhum vício de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, razão pela qual opinamos pelo prosseguimento das demais frases do processo legislativo de acordo com as normas regimentais. Itajubá, 23 de maio de 2017, Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Carlos Eduardo Correia Molina, relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Obrigado, Débora. Registramos a presença do vereador Wilson do Povo, relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. O parecer ao projeto de lei 4172/2017 está em discussão. O parecer está em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos presentes. Passamos agora à leitura do parecer ao projeto de lei 4173, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, do município de Itajubá. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer dos relatores ao projeto de lei 4.173, de 2017. Relatório. Verso o presente parecer sobre o projeto de lei número 4.173, de iniciativa do excelentíssimo senhor prefeito municipal, dispondo sobre o Sistema Único de Assistência Social do município de Itajubá. O autor do projeto esclarece na justificativa que o projeto pretende tratar todas as questões referentes à assistência social em uma única lei, tudo segundo as diretrizes da Lei Federal 8.742, que trata do tema, revogando as disposições em contrário, especialmente as leis municipais relacionadas no artigo 67 do projeto. Parecer dos relatores. A competência e a iniciativa do projeto estão corretas, eis que se trata de matéria de interesse local e de matéria de iniciativa privativa do prefeito, nos termos do artigo 48, incisos 3º e 4º da Lei Orgânica, pois se trata da criação e estruturação de órgãos da administração, bem como cria despesas e atribuições com reflexos no orçamento municipal. O projeto, se aprovado for, criará um marco regulatório da assistência social no município, arregimentando as matérias de várias leis municipais sobre o assunto, formando um compêndio da legislação, que facilitará a aplicação da lei e a execução das políticas públicas nessa área. O projeto contempla as definições e objetivos da assistência social, seus princípios e diretrizes, gestão, organização, responsabilidades, planejamento e seus conselhos. O projeto prevê a realização das conferências municipal de assistência social, a participação dos usuários e a representação dos municípios nas instâncias de negociação junto ao Estado e à União. Os benefícios eventuais, os serviços sociais, os programas de assistência e os projetos de erradicação de pobreza também estão previstos no projeto de lei, tudo com suas definições, hipóteses de incidência e outras disposições em observância à Lei Federal 8.742. O artigo 48 do projeto de lei estabelece que todos os benefícios decorrentes da lei deverão ser providos por meio de dotações orçamentárias específicas previstas na Lei Orçamentária Anual, o que está correto, sendo essa uma providência indispensável a ser tomada pelo chefe do Executivo no momento oportuno.
Analisando o projeto, constatamos que o inciso 4º do artigo 26 contém uma das competências do Conselho Municipal de Assistência Social, consistente em apreciar a proposta orçamentária da assistência social a ser encaminhada pela Secretaria Municipal. Ocorre que o parágrafo 4º do artigo 17 da Lei Federal 8.742, que trata da assistência social no país, determina que os Conselhos Municipais de Assistência Social terão competência para apreciar e aprovar a proposta orçamentária da assistência social, se não vejamos. Artigo 17, parágrafo 4º. Os conselhos de que tratam os incisos 2, 3 e 4 do artigo 16, com competência para acompanhar a execução da política de assistência social, apreciar e aprovar a proposta orçamentária em consonância com as diretrizes das conferências nacionais, estaduais, distrital e municipais, de acordo com seu âmbito de atuação, deverão ser instituídos, respectivamente, pelos Estados, Distrito Federal e municípios, mediante lei específica. Assim, é obrigatório que o Conselho tenha competência também para aprovar o orçamento da assistência social, pois essa instituição está no topo dos órgãos do controle. Veja que esse modelo também é aplicado ao Conselho Nacional, conforme o artigo 18 da referida Lei Federal. Assim, parece-nos que é obrigatório que o Conselho Municipal siga a diretriz da Lei Federal e que seja inserida através de emenda de comissão ou de emenda parlamentar ou de mesa, a competência para aprovar o orçamento da assistência social. Para tanto, sugerimos a seguinte redação para a emenda que alterará o inciso 4º do artigo 26 do projeto. Artigo 26, inciso 4º. Apreciar e aprovar a proposta orçamentária da assistência social a ser encaminhada pela Secretaria Municipal de Assistência Social em consonância com a Política Municipal de Assistência Social. Constatamos que o artigo 56 do projeto determina que o Poder Executivo deverá fazer as inserções nas peças orçamentárias referente ao orçamento da assistência social, sendo essa previsão acertada para cumprir as normas orçamentárias e de responsabilidade fiscal aplicáveis. O projeto, se aprovado, revogará 14 leis municipais sobre assistência social, sendo que a parte do conteúdo dessas leis estão no projeto, que agora pretende consolidar toda a legislação sobre o tema em uma única norma. A primeira e a 7ª lei municipal a serem revogadas tratam do Fundo Municipal de Assistência Social. A primeira seria a Lei 2067, que contém 7 artigos, e a 7ª lei a ser revogada seria a Lei 2.323, que contém 2 artigos. Vemos que uma parte do texto das referidas leis estão inseridas no artigo 58 ao artigo 63 do projeto em questão, tratando da estrutura do Fundo Municipal de Assistência Social. A segunda, terceira, quarta e sexta lei a serem revogadas tratam de benefícios eventuais de assistência social. Esse tipo de benefício será tratado a partir do artigo 35 até o artigo 47 no projeto de lei em questão. A segunda lei a ser revogada seria a Lei 2.129, que contém 4 artigos e autoriza a concessão de passagem de ônibus às pessoas carentes. A terceira lei a ser revogada seria a Lei 2.130, que contém 4 artigos e dispõe sobre a concessão de cesta básica em caráter emergencial. A quarta lei a ser revogada seria a Lei 2.148, que altera a Lei 2.130, tratando da concessão de cestas básicas. A sexta lei a ser revogada é a Lei 2.322, com 4 artigos, que dispõe sobre doação de padrões de entrada de energia elétrica para pessoas carentes do município. A quinta e a 10ª lei a serem revogadas seriam a Lei 2.179 e a Lei 2.491, que autorizam o município a proceder repasse de recursos a entidades e organizações de assistência social e da outras providências. A questão dos repasses para entidades e organizações será disciplinada no projeto de lei. A 8ª, a 9ª e a 14ª lei a serem revogadas seriam a Lei 2.386, 2.411 e 2.941, que tratam sobre o reordenamento institucional da política municipal de assistência social e a reestruturação do Conselho Municipal de Assistência Social. Essas questões estão tratadas no projeto, inclusive com a transcrição de artigos dessa lei, unificando o trato da matéria. A 11ª e a 12ª lei a ser revogada seria a Lei 2.549, que contém 17 artigos e institui o Conselho Municipal do Controle Social do Programa Bolsa Família, e a Lei 2.643, que contém 4 artigos e altera a Lei Municipal 2.549, que instituiu o Conselho Municipal de Controle Social do Programa Bolsa Família. O projeto de lei extingue esse conselho e prevê que suas atribuições serão do Conselho Municipal de Assistência Social. A 13ª lei a ser revogada seria a Lei 2.884, que dispõe sobre as políticas públicas de atendimento à população na forma de programas regulamentados que tratam da proteção de nascentes, doações de muda de árvore, mourão, arame, fossas assépticas, materiais de construções e outros benefícios, bem como de cestas básicas, educação,
profissionalizante, merenda, transporte, passes, uniformes, materiais escolares, patrocínio para eventos culturais, transporte, alimentação de artistas, sinal de internet gratuito, fornecimento de implementos agrícolas, como calcário, sementes, patrulha mecanizada, etc., transporte e alimentação de atletas, etc. Realmente não há impedimentos para que uma lei nova venha revogar outras leis anteriores, salvo quando a lei nova ofenda ato jurídico perfeito, coisa julgada ou direito adquirido, o que, salvo melhor juízo, não verificamos no projeto em tela. No que se refere ao mérito, caberá ao plenário analisar e deliberar sobre o projeto de lei. Entendemos que deve ser apresentada uma emenda que pode ser de comissão para incluir nas competências do Conselho Municipal de Assistência Social o poder de aprovar a proposta orçamentária da assistência social, conforme os fundamentos supra-apresentados. Voto dos relatores. Parece-nos que o projeto em exame está em consonância com a legislação pertinente à matéria, inexigindo vícios de inconstitucionalidade ou de ilegalidade, razão pela qual opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo, com a apresentação da emenda acima sugerida. Itajubá, 23 de maio de 2017, Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Carlos Eduardo Correia Molina, relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. O parecer está em discussão. Débora, doutor Guiaroni, a 13ª lei a ser revogada seria 2884/2011. Não é a 13ª lei. Vai revogar só os artigos 4º, 5º e 6º. No projeto de lei diz assim, acho que no último artigo do projeto de lei diz, ficam revogadas as seguintes leis, e vem uma sequência, né? Sim. Então, aí na hora de a gente elaborar o parecer, colocamos como 11ª, primeira, segunda e foi. Aí a gente está falando 13ª. 13ª. Terceira. Deixa eu olhar aqui o projeto de lei. Vai para frente. O projeto fala, lá, 13ª, lá, artigo 67, ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente, inciso 13º, os artigos 4º, 5º e 6º da lei municipal. E a gente olhando a lei municipal, os artigos 4º, 5º e 6º estão no capítulo 2, que trata dos programas de assistência social. Os demais tratam da cultura, da educação, fomento agrícola, inclusão digital, incentivo ao esporte. São outros temas que não aqueles da assistência social. E o próprio artigo 67 do projeto de lei, encaminhado pelo prefeito, cita que serão revogados os artigos 4º, 5º e 6º, e não a lei. Ah, sim. Do artigo 4, 5º e 6º da lei 2884. É verdade, não E não a lei. ela completamente, seria só os artigos. E aqui está dizendo revoga a lei. Apesar do parecer ter passado aqui, isso aqui, essa correção, né, a gente pode até fazer. A gente faz a correção. Mas votando, Exatamente. o que seria aprovado é o que está no projeto, não o parecer, né? Então, Isso. não prejudicaria, mas de fato eu passei aqui despercebido esses Perfeito. artigos. Verdade. Então, essa é a correção. A outra é uma sugestão que está no parecer dos relatores, que no final do parecer entendemos que deve ser apresentada uma emenda. Essa emenda é aquela que está lá atrás, que se trata do artigo 26, é isso, né? Então, É porque não constou aprovar no texto proposto pelo Perfeito. Executivo, e isso aí é por força da lei federal, deveria constar essa atribuição para o Conselho. Perfeito. Então, o parecer continua em discussão com essa correção de redação no que se trata da 13ª lei, né, a ser revogada. Na verdade, são os artigos 4º, 5º e 6º desta lei, 2884/2011, e com essa sugestão de emenda que está como artigo 26, inciso 4. Ok? Então, o parecer está em aprovação. Aqueles que estiverem de acordo com essa correção de redação e com essa emenda, permaneçam como estão. Aprovados por unanimidade dos presentes. Bom, agora nós vamos para reuniões da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. A reunião das comissões conjuntas encerraram, mas os senhores vereadores são nossos convidados para continuar e permanecer aqui com a gente.
Próximo. Débora, tem ata selida da Comissão de Constituição? Não, foi lida. Essa que foi lida foi conjunta, né? Então, só da reunião de comissão, não tem. Ok. Então, vamos à leitura do parecer ao projeto de lei 4175/2017, que cria o Prêmio Trote Inteligente no âmbito do município de Itajubá e dá outras providências. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei 4.175 de 2017. Relatório. Verso o presente parecer sobre o projeto de lei 4.175 de iniciativa do excelentíssimo senhor vereador Carlos Eduardo Correia Molina, tendo por objeto criar o prêmio Trote Inteligente no âmbito do município de Itajubá. O autor do projeto esclarece na justificativa que o trote inteligente não proíbe a realização de trotes por alunos de universidades, mas visa incentivar as práticas solidárias e amigáveis desses atos, reconhecidas através de uma homenagem da Câmara Municipal. Parecer do relator. A competência e a iniciativa do projeto estão corretas, eis que se trata de matéria de interesse local e não se trata de matéria de iniciativa privativa do prefeito municipal, nos termos do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal, não criando despesa nem atribuições para órgãos do município. O projeto estabelece que serão homenageados no mês de junho de cada ano uma iniciativa de cada universidade do município ligada ao trote inteligente, cabendo à Escola do Legislativo e a coordenação dos trabalhos da homenagem. O prêmio ofertado pela Câmara Municipal será um certificado de honra ao mérito e, se através de parcerias particulares quiserem ofertar prêmios aos agraciados, poderão fazê-lo. Voto do relator. Analisando a proposição, não encontramos nenhum vício de inconstitucionalidade ou de ilegalidade, razão pela qual opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo. Itajubá, 23 de maio de 2017, Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer ao projeto de lei 4.175/2017 se encontra em discussão. Queria perguntar ao autor um dos autores do projeto, o vereador Carlos Molina, esse projeto é só para a universidade, só para a Unifei, no caso do Itajubá? Muito bem. Boa tarde a todos, senhor presidente, os demais vereadores. Boa tarde, Débora, doutor Gueroni. O projeto visa todas as universidades do município. A ideia do projeto, em resumo, é elogiar, né, dar mérito a práticas de trote amigáveis, inteligentes, como nós estamos chamando no projeto. De início, né, foi feito um estudo, porque existem algumas leis em outros municípios que coíbem, né, o trote. E aí nós entendemos que seria um caminho pouco interessante, por colocar mais uma dificuldade na execução do projeto, até tendo consonância com aquela proposta nossa da Comissão de Racionalização, enxergando que tem leis que ultrapassam o limite do bom senso, e aí não se encontra uma forma da lei vigorar de fato. Então, essa lei, ao contrário disso, ao invés de coibir, né, e aí com isso ter dificuldades de fiscalização e tudo mais, a ideia da lei é homenagear boas iniciativas de trote inteligente, trote amigável. Então, qual que é a ideia? A ideia, em resumo, é, alguns meses antes do prêmio, que é previsto para junho, obviamente depois de iniciado o ano letivo, fevereiro, março, em torno de abril, maio, seria o momento para ouvir das universidades quais são as iniciativas interessantes que a universidade tem para apontar. A universidade apontaria, a Unifei, a Facesm, a FEP, assim por diante, cada universidade apontaria uma iniciativa no âmbito da sua comunidade que merece essa premiação, essa visibilidade. E aí a gente estaria homenageando e dando visibilidade a essas iniciativas de trote inteligente. Eu entendi, porque quando eu li, me chamou a atenção a expressão universidade, que poderia estar restringindo só a Unifei, que é a universidade. Se não seria melhor instituições de ensino superior? Talvez. Porque aí se nesse momento não gera dúvida. Causou essa dúvida, pode ser. Pequena alteração aí. Se o autor estiver de acordo, a gente poderia já aproveitar na própria decisão aqui levantar aqui na reunião, por isso, que a própria comissão já poderia incluir essa alteração, dando prosseguimento com maior fluidez, né? E quando eu li universidade, eu falei, pô, mas só a Unifei, fiquei nessa dúvida. Uma olhadinha?
tem várias vezes que se cita a universidade. Professor da Unifeira está... Não sei, eu queria que... Boa tarde a todos. O que está falando aqui é o parecer do relator. No trote não está... porque o trote está... ali o trote. Porque o projeto está na minha mão, está como instituição... Se não me falha a memória, o vereador Molina colocou como instituição de ensino superior. É que o relator está colocando aqui no... Não é? Eu estou aqui com um projeto de lei, tá? Mas agora, vendo melhor, vereador Chico, eu vejo o seguinte. O apontamento que o vereador faz do artigo 2º. O artigo 2º fala, para comemorar e incentivar a prática do Prêmio Trote Inteligente, serão homenageados, no mês de junho de cada ano, uma iniciativa de cada universidade do município. Então, acho que ficou claro. Falando, uma iniciativa de cada universidade. Então, no caso, quando o senhor apontou a questão, me pareceu que estava ambíguo, mas aqui, lendo, me parece que está correto. Mas para tirar qualquer dúvida, poderia pensar nisso, porque cada universidade, eu continuo achando que só tem uma. Só tem uma universidade aqui. Eu sei que a intenção não é a exclusividade da Universidade de Itajubá, né? Da Universidade Federal. Entendi isso. A iniciativa agora entendi melhor. É cada instituição de ensino, né, que aí abrange. Ensino superior, tira qualquer dúvida amanhã, dizer, não, mas isso aqui é exclusivo da Unifei. Não, não é. O autor do projeto não era essa a intenção. Não aparece várias vezes. Aparece no artigo 2º, aparece ligadas a universidades, quer dizer, você está sempre no plural, e nos faz acreditar que é para todas as faculdades, todas as instituições de ensino. Mas a expressão sempre usada universidade. Artigo 4º também, no artigo 5º, a direção da universidade indicará. Artigo 6º fala, comunicação, direção. Estou de acordo. Trocar universidade por instituição de ensino superior. Aí acompanha o plural ou o singular aí em cada caso, né, em cada artigo. Uma pergunta ao Dr. Guiaroni. A gente faria isso através de uma emenda aqui, né? Emenda de comissão? Seria uma emenda, né? Acho que se fosse só redação, está alterando. A diferenciação entre instituição de ensino superior e se chamar universidade, acaba mais um desdobramento, além do comentado agora, que você abrange também faculdades, né? Que universidade e faculdade são instituições diferentes para efeito da legislação federal, né, que trata do ensino. Então, quando você fala universidade, você poderia estar excluindo faculdades também, uma faculdade isolada, né? Então, instituição de ensino superior vai dar esse alcance maior. A gente pode analisar na hora de executar, ou por emenda, ou apenas na redação final do texto, qual que é mais conveniente para não errar, que estaria dentro dessa análise aí, de equiparar os efeitos da universidade, instituição, talvez por emenda. Se fosse bastante formalista, seria por emenda. Né? Eu estou só ponderando, você vê que eu estou aqui vacilando na ponderação, tentando ser prático e tentar corrigir até às vezes por redação, né? Pelo efeito, né? Mas se for formalista, seria por emenda. Mas pode ser por emenda da comissão? Da comissão, pode, sem problema. A comissão de Constituição, que já... se o vereador Wilson estiver de acordo, a própria comissão sugere essa emenda, com acordo do autor do projeto, para que já saia assim, para a gente ganhar tempo. Sai como emenda da comissão. Como emenda, eu acho que fica mais formal, mais seguro, assim, a alteração, né? Porque às vezes, tem coisas que dá para fazer como uma correção apenas de redação do texto. Mas nós temos que ter o zelo de não exagerar na redação, correções via redação, senão a gente pode correr o risco de começar a mudar aí o sentido das leis propostas, né, dos projetos. Por isso seria mais interessante assim. São vários, você viu que são vários artigos, né? 4 ou 5 artigos. O que ocorreu foi que o uso coloquial da palavra universidade acabou afetando o legislador, aí, no caso. É o hábito. É o hábito, exato. A ideia é justamente essa, de abranger todas as faculdades, né? Todas as instituições de ensino superior, que por isso a proposta do Chico realmente cabe bem. O vereador Francisco Marques. Então, o parecer... Só um minuto, aproveitando que o autor do projeto está aqui.
A questão de qual será o ensino, a instituição de ensino superior que vai ganhar esse trote inteligente, seria através, esse prêmio trote inteligente seria através de votação ou a instituição educacional que coloca? O projeto de lei traz alguns critérios para que a universidade escolha uma iniciativa da sua comunidade. Então, vou dar um exemplo. A Universidade Federal de Itajubá tem várias repúblicas, tem iniciativas do diretório acadêmico, enfim. Das várias iniciativas da universidade, da comunidade, alguém responsável da universidade, um grupo, enfim, isso a critério da universidade, vai ser feita uma escolha. Aí, a universidade, ou a instituição de ensino, melhor dizendo, vai apontar para nós, da Câmara, essa única iniciativa por instituição. Quando chegar aqui, todas as iniciativas, digamos, 4, 5 iniciativas das diversas instituições de ensino do município, nós vamos homenagear todas essas que chegarem aqui. Então, a tendência é que ocorra a homenagem de várias iniciativas, uma de cada instituição de ensino. O artigo 6º, né, fala que o reconhecimento do trote inteligente será por meio de entrega de certificado de honra ao mérito em sessão da Câmara. Mas a Câmara pode estabelecer parcerias, que está no artigo 7, para angariar prêmios, alguma coisa a mais que possa enriquecer ainda mais essa homenagem. Né? Para a Câmara não tem nenhum custo. Então, o parecer com essa sugestão de emenda está em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão, o parecer está aprovado. Agora para o 4176. Projeto de lei 4176, autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Cine Colombo, imóvel localizado na Avenida Dr. Gerson Dias, Estiva, nessa cidade. Na última reunião, era uma reunião de comissão conjunta, foi aprovado o parecer. Depois, na reunião da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, o vereador Marcelo Kraus mandou um ofício para a Comissão de Constituição, levantando uma questão. Onde é que está o ofício aqui? Está aqui na pasta ainda. Débora. O ofício, Gonzaga não colocou na pasta ainda o ofício do Marcelo, o parecer do jurídico. Ainda não está aqui. Se o Luiz Gonzaga pode vir aqui. Mas o Marcelo Kraus, presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos, disse que estava faltando o cumprimento, e passou batido naquela reunião, ao artigo 2º, parágrafo único, inciso 1, que diz o seguinte: além dos documentos mencionados no caput do presente artigo, anexo ao projeto deverão ser apresentados plano de uso e ocupação do terreno e cronograma total das etapas da obra prevista. Bom, aí eu peguei esse ofício e encaminhei ao doutor Caio, para que ele pudesse dar um parecer para a gente. Ele realmente falou que estava faltando, né, fechou o circuito, porque a gente sabia que realmente passou batido. Então, foi apresentado, está aqui no projeto, foi encaminhado pelo prefeito, protocolado nessa casa hoje, o documento que fala, segundo o entendimento do CINEA, né, ele está encaminhando aqui o projeto com plano de uso e ocupação do terreno e cronograma total das etapas da obra. Mas, olhando esse documento, aproveitei a reunião que teve aqui na sexta-feira, do plano diretor, e pedi que a ENAI pudesse nos dar um ok se aquele documento era realmente o que está sendo pedido. E não é. O que eles mandaram não tem nada a ver com o que está sendo pedido. Ele pede o seguinte: anexo ao projeto, quer dizer, cadê o projeto? O projeto não veio.
deverá estar o plano de uso e ocupação do terreno e cronograma total das etapas da obra prevista. Até peguei aqui 2 pastas, uma delas é um projeto de lei que doa terreno para a FIENG, né, aquele projeto do Senai, naquele laboratório que está sendo construído, e o outro da Siemens, onde consta realmente o que é o uso e ocupação do solo. Quer dizer, ele tem que mostrar, dentro do terreno de 6.000 metros, ele tem que mostrar onde vai estar o cinema, as 4 salas, onde é que vai estar o estacionamento. Então, ele não fez esse plano de uso e ocupação do solo. Ele mandou uma... Tá aqui. Cronograma da obra, né? Esse aqui é o da FIENG. É o cronograma da obra. E aqui também está o plano de uso e ocupação do solo. Projeto arquitetônico. Enfim, esse documento que veio não atende ao que está sendo pedido pela lei, não pelo presidente da comissão, não por nenhum vereador. Então, anexo ao projeto deverão ser apresentados o plano de uso e ocupação do solo. Deixa eu ver se eu acho aqui o da Siemens, que é isso que parece melhor. A Siemens está aqui. Aqui. Esse é um plano de uso e ocupação do solo. Esse aqui é o terreno que a Siemens ganhou, e aqui dentro é marcado todas as unidades, onde que vai estar o almoxarifado, produção, enfim, como é que eles vão ocupar esse terreno. Então, o que a lei pede é que isso seja feito colocando as etapas da obra. Em seguida, deve ter um cronograma aqui o cronograma das etapas da obra. O que eles mandaram foi um documento que não atende o que está sendo exigido. Então, já que essa questão foi levantada, a gente gostaria que fosse atendido na íntegra essa exigência da lei do parágrafo único, inciso 1 do artigo 2º. Então, gostaria de deixar isso em discussão, que os senhores, inclusive, os membros da Comissão de Finanças, pudessem se manifestar com relação a isso. Boa tarde, senhor presidente, vereador Chico. Boa tarde, vereadores, todos que nos acompanham. Estou aqui com a lei 2948, fazendo uma análise dos requisitos, né, dos critérios que a lei propõe para que aconteça esse tipo de incentivo, esse tipo de doação. E aqui no artigo 2º, é justamente o que está em questão aqui, sobre a documentação que foi levantada, o inciso 1º diz o seguinte, aliás, o parágrafo único. Além dos documentos mencionados no caput desse artigo, do presente artigo, anexo ao projeto deverão ser apresentados. E aí está sendo questionado aqui justamente o primeiro inciso, plano de uso e ocupação do terreno e cronograma total e das etapas da obra prevista. Plano de uso e ocupação do terreno. Vereador Chico, fazendo uma análise aqui da referida lei, eu não encontrei aqui uma normativa ou alguma especificação que descreva e discorra o que deve conter o plano de uso e ocupação do terreno. Então, eu percebo que, ao comparar com o projeto de lei da FIENG, nós vemos um projeto, um plano de uso e ocupação muito bem elaborado, né? Fizeram questão de detalhar e discorrer diversos detalhes, como, por exemplo, um plano da edificação, né, um projeto arquitetônico. Então, eu não vejo aqui a lei fazendo a exigência, por exemplo, do projeto arquitetônico. Somente, está bem claro aqui para mim, plano de uso e ocupação do terreno e o cronograma total e das etapas da obra prevista. No documento enviado da construtora One, que é a construtora que vai, segundo o Cine Colombo, né? A empresa que vai promover a construção da edificação do cinema, ele discorre aqui no documento um cronograma da obra, né? de como ele pretende realizar a obra, né? Como ele pretende atuar
no canteiro de obras, os custos previstos, até mesmo o plano de segurança do trabalho e os equipamentos de proteção individual e coletivo, todos estão descritos aqui. Então, eu percebo que aqui existe um plano de uso e ocupação de terreno, assim como no projeto comparado aqui pelo senhor do projeto de doação do terreno à FIENG, também contém um plano de uso e ocupação do terreno. Então, eu não me sinto à vontade em dizer que esse está errado ou insuficiente. Eu acredito que ele atende à especificação da lei, tendo em vista que a lei não diz aqui, não especifica o que é que deve conter, quais os itens que deve conter no plano de uso e ocupação do terreno. Então, vereador, a minha pergunta é, de acordo com a conversa com os engenheiros da ENAI, né, qual que é a normativa que especifica o que deve conter o plano de ocupação do terreno? Eu tive essa dúvida também, porque não é minha área, eu sou engenheiro eletricista, também não tenho conhecimento. Então, pedi para que eles dissessem o que é um plano de uso e ocupação do solo, e aí eles mostraram, nós mostramos esse documento da Siemens, da FIENG, eles disseram, é isso aí. Eu falei, e esse documento aqui da Cine Colombo? Eles olharam, leram, falaram, olha, isso aqui não atende o que está sendo pedido. O plano primeiro é o seguinte, anexo ao projeto, parágrafo único do artigo 2º diz o seguinte, além dos documentos mencionados, anexo ao projeto deverão ser apresentados. Cadê o projeto? Não tem projeto. Presidente, só uma correção aí. Eu entendo que quando fala anexo ao projeto, está falando anexo ao projeto de lei, não ao projeto arquitetônico ou coisa do tipo. Anexo ao projeto de lei deve vir o plano de ocupação, etc. Ok, vamos supor que seja esse o entendimento. Aí eles pedem plano de uso e ocupação do terreno. E como é que você vai usar aquele terreno de 6.000 metros? O que ele fala aqui, na verdade, ele descreve algumas coisas da norma BNT, colocando como é que vai ser a fiscalização, o suporte na obra, reuniões periódicas, controle, modificações, distribuição de equipamentos, de documentos, engenharia, suprimentos, plano de segurança do trabalho, que o cara vai ser obrigado a usar luva, protetor auricular e tal, mas não diz como é que ele vai ocupar esse espaço. Quer dizer, o que vai ser cinema, o que vai ser estacionamento, o que vai ser praça de alimentação. Isso não veio. Só um minuto, senhor presidente. Como o senhor mesmo falou, eu também não sou engenheiro, pelo contrário, sou farmacêutico, mas pelo que está falando aí, quando aquele projeto que veio da Siemens, ele veio com um projeto total como que seria feito. Como foi falado ali, como o próprio vereador Renato falou, que é o plano de ocupação, pelo que eu estou entendendo ali, a plano de ocupação está sendo feito, devido ao cronograma, como que vai ser feito, o canteiro de obras que vai ser feito. Então, eu não tenho, como ninguém está falando o que significa realmente o plano de ocupação, não precisa vir o projeto em si para saber o que vai ser uma coisa, o que vai ser outra. Sim, se está no cronograma, como que vai ser feito, eu acho que não tem. O cronograma também seria o que você está falando, na onde que vai ser teatro, na onde que vai ser sala. No cronograma deve estar especificando isso. Cronograma, porque o plano de uso, depois que a explicação é dada, fica mais fácil a gente entender, né? É o plano de uso e ocupação, quer dizer, como é que você vai usar esse terreno, como é que você vai ocupar esse terreno, o que vai ser construído, aonde, quantos metros quadrados, e o cronograma disso, quando é que começa, quando é que termina, quanto vai demorar cada etapa. Ele descreveu alguma coisa aqui, e se você somar os prazos que ele coloca aqui, não dá os 12 meses que ele coloca, dá 7 meses, 8 meses. Quer dizer, há até uma divergência nas informações que ele manda, né? Mas o plano de uso e ocupação do terreno não está presente aqui. E nem o cronograma de execução das etapas da obra. Então, está faltando esse documento. E não é ninguém que está exigindo, é a própria lei. Então, quando essa lei foi dada à Siemens, veio a documentação de acordo com a lei. Quando foi dada à FIENG, o Senai, veio a documentação de acordo com a lei. E, para esse projeto, não está sendo cumprido. Você comparar, até por comparação, fica mais fácil de entender, não está sendo cumprido o que determina esse inciso 1 do parágrafo 1 do artigo 2º. Exatamente o plano de uso e ocupação do terreno e o cronograma total das etapas da obra prevista. Senhor presidente, eu diria o seguinte, acho que faz parte da
do importante papel nosso de levar a discussão toda na maior possibilidade possível de zelo. No entanto, o meu questionamento seria o seguinte: qual é o nível de detalhamento que seria necessário para dizermos que o documento que veio está cumprindo o que exige na lei? Eu arriscaria dizer que os 2 projetos anteriores que estão sendo usados para comparação, ao que parece, foram num nível de detalhamento bem maior. Isso está claro. A grande questão era necessário esse nível de detalhamento ou não? Esse é o questionamento. Até mesmo, vereador, se me permite, pela complexidade das estruturas anteriormente propostas, como, por exemplo, da FIENG, né? A gente percebe que a grandiosidade do que vai ser construído lá, né, de um detalhamento, qual o termo que eu devo usar? De uma complexidade muito maior do que um cinema com uma praça de alimentação e um estacionamento. Bem como o anterior, que, aliás, nem chegou-se a concluir, que é o de doação da Siemens, né, que é um dos que foram aqui comparados. Então, eu percebo que a complexidade dos anteriores exigia um detalhamento maior na análise de cada documento enviado a essa casa. Eu acrescentaria nessa sua fala o seguinte: o empreendedor, veja bem, se ele for forçado a fazer todo um projeto arquitetônico antes de ter certeza da doação, quer dizer, ele é forçado a investir uma certa quantia considerável de dinheiro para a contratação de arquiteto, isso, aquilo, aquilo outro, não sei. Então, eu questiono qual é o nível de exigência real, pé no chão, que seria, de fato, para contemplar e respeitar o que a lei pede, né? A lei pede um plano de uso e ocupação e detalhamento das obras. Se a gente imaginar com pouco rigor, o que foi enviado pelo Cine Colombo trouxe essas informações, com pouco rigor. Com bastante rigor e bastante uso de detalhes, os 2 exemplos comparativos, né, trouxeram. Foi investido antes mesmo da certeza da aprovação da lei e da doação, de fato, foi investido por aquelas empresas anteriores um certo quantia de dinheiro e tudo mais. No caso da Cine Colombo, talvez o que está correndo é uma prudência, né? Uma prudência de detalhar o mínimo, porque o detalhamento de projeto, de arquitetônico e tudo mais vai vir no momento futuro, onde vai se definir os detalhes. Vereador Carlos Molina, não está sendo pedido aqui, a sua primeira explicação ali, quando o anexo ao projeto, seria o projeto de lei, não o projeto, ok. Então está pedindo, na verdade, só o plano de uso e ocupação do terreno e o cronograma, quer dizer, seria uma folha onde ele vai mostrar dentro dos 6.000 metros, quantos metros quadrados vai ser as 4 salas, quantos metros quadrados vai ser o estacionamento e quantos metros quadrados vai ser, como é que ele vai ocupar aqueles 6.000 metros. Acho que seria isso, plano de uso e ocupação do terreno. E o cronograma total das etapas da obra prevista seria como é que ele vai, acho que ele já colocou mais ou menos aqui, daqui o memorial descritivo, onde ele fala mobilização de canteiro, 20 dias, fundações, isso aqui eu acho que já está até explicado. Mas o plano de uso e ocupação do terreno, ele não está dizendo. Está faltando. Isso não tem custo, não é um projeto que vai custar para ele. Basta ele botar alguém lá que realizou, ele já sabe como é que ele vai ocupar esses 6.000 metros, ele rabiscar ali, vai ser, esse canto aqui vai ser 500 metros quadrados, vai ser as 4 salas, aqui vai ser o estacionamento. Então, aí eu acrescentaria outra pergunta. Pelo que eu estou entendendo, acabei que eu não avaliei com carinho, né, esse documento que veio da Cine Colombo. Mas, pelo que eu estou vendo, ele trouxe essas informações em forma de texto. Né, não trouxe... Não, o plano de uso e ocupação do terreno não veio. Pode considerar que aqui no memorial descritivo, onde ele fala que será mobilizado o canteiro em 20 dias, fundações vai demorar 30 dias, que a gente pode considerar isso como sendo o cronograma dele, isso não tem dúvida. E, aliás, somado dá... Fazer uma soma rápida aqui, ó, 30, 20 dias, 50, com 45, 95, mais 40, 135, com mais 20, 155, com mais 90, 245. Somando esse cronograma dele aqui, dá 240 meses. A primeira folha, ele diz aqui que o projeto vai ser de 12 meses. Então, tem 4 meses aí que dá
uma incoerência aqui entre o que ele fala na folha 1 e na folha, sei lá, 8. E ele fala também, ele já sabe, 1.500 metros de área construída. Ele já sabe essa área construída. Evidentemente, se ele já sabe a área construída, sabe onde vai alocar isso, é só colocar isso no papel. Eu acho que isso seria a área, seria o plano de uso e ocupação do terreno. Já que o cronograma a gente considera que seja de 8 meses e meio, 8 meses, 245 dias, 8 meses, aceitando aqui esse memorial descritivo, onde ele detalha cada etapa da obra. Seria a minha colocação. Eu quero só lembrar que esse projeto vai sair daqui da comissão, vai para a comissão de obras e serviços públicos. Ele não vai direto para plenário. Aí vai bater lá, vai ter outro questionamento que está faltando, vai voltar para cá. E aí a gente não consegue resolver isso. Não adianta a gente aprovar aqui, faltando documento, bate lá, vai voltar. Bom, na minha análise da lei 2948 e do documento que foi protocolado nessa casa, fica somente a minha dúvida sobre a normativa que especifica o que é o plano de uso de ocupação de terreno. De repente, a gente faz a exigência aqui de um simples croquis, e aí, ao analisar e surgir, sei lá, a normativa que especifica o que é o plano de uso de ocupação, acaba que o croquis não atenda. Então, talvez a gente precise, para estar seguro aqui, se atende ou não, de uma descrição legal do que se trata o plano de uso de ocupação na íntegra, para aí sim a gente poder avaliar se faz parte ou não. Mas eu acho interessante também a colocação do vereador Carlos Molina, quando ele fala do detalhamento, né? Até que nível nós estamos dispostos a levar o detalhamento dessa documentação que possa comprometer o projeto de lei, né? Que possa comprometer até mesmo o interesse do empresário em fazer o investimento na cidade. De repente, um rigor de detalhamento, às vezes, né, por hora, não sei, depois da análise, desnecessário, possa inibir, né, o empresário de fazer o investimento na cidade. Eu gostaria de, senhor presidente, se nós pudéssemos acionar aqui o pessoal do jurídico para falar um pouco mais sobre plano de uso e ocupação, Débora? Para especificar um pouco para nós aqui o que a legislação fala sobre plano de uso e ocupação de terreno, né? Só para ficar claro para a gente aqui, senhor presidente, do que se trata, então, na íntegra, né, um plano de uso de ocupação de terreno. Interessante também a colocação do vereador Molina, quando fala de custos, né, para a elaboração de um projeto. É fato que, vereador Wilson, analisando do ponto de vista de um empreendedor, né, de um empresário, sem ter a segurança de que a doação ocorreria, eu acho inviável financeiramente para ele investir na elaboração de um projeto arquitetônico. Eu imagino, em termos de custos, eu não sei quanto que representa, mas eu imagino, vereador Molina, que num empreendimento de 7 milhões, né, de cerca da ordem de 7 milhões de reais, um projeto arquitetônico deve ter um valor considerável. E ainda sem a certeza, né, da concessão do terreno, acho que fica inseguro e inviável para o empreendedor, né, oferecer à Câmara, a essa casa, um projeto como esse. Eu arriscaria dizer que o empreendedor, dada a experiência que ele tem com outros cinemas, né, acho que são 18 cidades, alguma coisa assim, dada essa experiência, ele deve ter feito uma estimativa, né, sem recorrer, de fato, a um profissional, arquiteto, engenheiro, que fizesse o projeto pormenorizado. Então, com base na experiência, e aí eles tiveram uma estimativa. Eu acredito que isso seja bastante razoável, como eu disse, para alguém que ainda não recebeu o terreno como doação. Mas, enfim, aí, se a gente for esperar, então, que se anexe um croquis ou algo do tipo, aí eu continuo questionando o seguinte: o que esse croquis vai acrescentar de relevante para o projeto de lei, né? Aí os vereadores vão ter um croquis. Isso não muda muito em termos de... Muda. Por quê? O que muda? Se ele for fazer... Eu vou dar um exemplo, um sentimento, porque isso é mérito, não cabe discutir aqui. Se a praça de alimentação dele for usar
4.500 metros quadrados, ele não está vindo com projeto cultural aqui. E a lei não prevê doação de terreno para praça de alimentação. Praça de alimentação tem que ser um anexo do projeto dele, Vereador, e não por fato mas veja bem, a principal, lei já certo? deixa claro que ele tem Outra coisa, 40% de ocupação apenas. Então, ele sabe que ele só pode ocupar 2.400 no máximo. E ele já, no documento que ele trouxe, ele já fala de 1.500. Então, ele já dá uma previsão inferior aos 2.400, que seria o limite máximo de ocupação do terreno. Aqui, ó, olhando aqui, eu peguei o da Cimes como exemplo. Nós estamos discutindo aqui, Toguiarone, a questão do que é plano de uso e ocupação do terreno. Essa é a dúvida. Então, olhando aqui, o levantamento planimétrico, tem ali no Cine Colombo. Estou olhando o da Cimes. Memorial descritivo, tem ali. Ninguém disse nada, eles mandaram espontaneamente. Depois tem aqui levantamento planimétrico, memorial descritivo do terreno, tem ali também. Aí vem levantamento topográfico do terreno, que não é o caso, a lei não pede. Aí vem aqui, ó, plano de uso e ocupação do terreno. É uma folha. Folhinha. Onde ele vai pegar os 6.000 metros e vai dizer o que ele vai ocupar, onde que vai estar cada um daquela do cinema, enfim, onde é que vai estar o estacionamento. Então, uma folha. E depois a seguinte, o cronograma. A gente pode até dispensar o cronograma dele, considerando que ele escreveu aqui. A gente mesmo colocaria isso. Mas essa é a folha, não é um projeto, ele não precisa gastar nada para fazer isso. É só ele sentar e fazer um quadrinho e dizer, eu vou ocupar esses 6.000 metros da seguinte forma. Então, recuo, tem isso, vou fazer isso. Senhor presidente, Aqui, eu volto a falar até a questão do vereador Molina, do Renato, colocar a questão da viabilidade. Esse que você está falando aí é um arquiteto que deve ter feito. Não é uma folhinha qualquer. É uma coisa que tem que ser estudada. E aqui ele está falando, aqui está falando engenharia de custos e suprimentos. Ele detalha sobre isso aqui. Aqui está falando, só no final, assim, em consequência desse procedimento, seremos capazes de identificar os recursos necessários para cada serviço com antecedência estratégica adequada, permitindo-nos um grande poder de negociação e autocontrole de cronograma físico. O que deu para entender é justamente isso. Ele não, porque nós estamos aqui na Câmara só fazendo um parâmetro com uma reforma aqui, o vereador da mesa está falando, e o próprio projeto arquitetônico da Câmara aqui vai ficar o valor exato, vou colocar por cima, fica quase 10% da obra. É em torno de 10% do montante. Então, você coloca numa obra de 7 milhões que ele está previsto, um projeto para trazer um cronograma com um projeto certo, é 700 mil. não, mas isso não está sendo exigido, não. Não. Isso faz. Eu estou falando a questão do cronograma que você está falando, de um croquis, de um modo, como que vai ser feito cada espaço. Isso acho que requer um profissional para fazer isso, né? Não, eu estou usando o exemplo da Siemens, é uma folha. Não, sim. Como é que ele vai ocupar esse terreno, né? Aqui fala o seguinte, vou ocupar aqui 850 metros quadrados, número 1, o que vai ser lá? Número 1, o almoxarifado. Então, está identificado dentro do terreno onde é que vai estar localizado o almoxarifado e a metragem. Por mais que custe alguma coisa para eles, custa menos do que isso que eles fizeram. Eles mandaram para cá, através da ONI, construção, descritivo técnico, onde eles escreveram aqui o entendimento deles, né, que estaria atendendo à lei, esse relatório. Com certeza, essa folha vai custar muito menos do que esse relatório. Eu acrescentaria uma outra pergunta agora, para a gente, de repente, partir para... Eu estou... A Comissão de Constituição que está analisando, né? Nós estamos de visitante. Não, mas é importante isso. Sim, mas eu queria acrescentar essa questão para vocês, da Comissão de Constituição. A comissão que vai tratar do mérito é a Comissão de Obras, que se reúne na quarta-feira. Se a gente considerar que o que está faltando é um simples croquis com a ocupação do terreno, então, talvez, apontar isso, sim, mas sem travar o projeto. Para que quarta-feira a Comissão de Obras se reúna, de repente, com esse croquis que está faltando. Se é uma coisa simples, um mapeamento de onde se pretende, e aí eu coloco uma outra questão, né? Eu acredito que cada um desses projetos
é feito também a título de previsão. Acredito que na hora da implantação deva também sofrer alterações. Não é um documento que é imexível, né? Enfim, mas feita essa ressalva, eu diria o seguinte: talvez seja perfeitamente possível. Nós temos o restante da segunda-feira, terça-feira, a manhã da quarta-feira, para que chegue esse mapeamento. O que o vereador Renato acha disso? Interessante. Vale lembrar que na quarta-feira a reunião da Comissão de Obras e Serviços Públicos tem a sua audiência pública, né? Então, talvez não seria possível discutir esse assunto na quarta-feira. Então, temos que ver com o presidente da Copasa, né? Na quarta-feira. As duas próximas, né? Quartas-feiras. Então, na própria reunião de comissão... É provável que a Comissão de Obras não tenha que marcar uma extraordinária, fora do horário previsto, né? Senhor presidente, me permita a presença do Dr. Ghiaroni aqui. Dr. Ghiaroni, me ocorre uma dúvida aqui, porque a Lei 2948 diz que, além dos documentos mencionados no caput do presente artigo, deve estar anexo ao projeto os seguintes itens. E aí o primeiro inciso aqui diz o seguinte: plano de uso e ocupação do terreno. Plano de uso e ocupação do terreno. O vereador Chico fez um comparativo com o plano de uso que foi entregue pela empresa One, protocolado nessa casa, com os projetos de lei de doação da Siemens e da FIENG. E nos projetos, você vai ver aí, contém um croquis, né, com uma especificação de como o terreno vai ser utilizado na sua totalidade, na sua área, né? A minha pergunta é a seguinte: para que um documento seja considerado um plano de uso e ocupação de terreno, esse croquis é... Isso aí, os dois, né, Chico? O da FIENG e o da Siemens. O Cine Colombo e o da Siemens. A minha pergunta, doutor Ghiaroni, é a seguinte: o croquis, com um desenho, né, especificando qual que é a proposta do empresário, da instituição, de fazer a utilização do terreno, é parte fundamental do plano de uso de ocupação? Ou seja, somente o texto que foi discorrido pela ONU não substitui, ela não serve como plano de uso e ocupação? Ou seja, essa é a minha pergunta. É necessário, é fundamental que exista um croquis para que o documento seja considerado um plano de uso e ocupação de solo? E se a resposta for sim, qual é a normativa, né? Qual é a legislação que nos especifica isso? Que para que o documento seja considerado um plano de uso de ocupação de terreno, tem que ter um croquis ou projeto, enfim. Ok. Na legislação que impõe o plano de uso e ocupação, quais que são os outros requisitos que está nessa lei? Que é essa lei municipal? É que eu não estou... Plano de uso e ocupação de terreno e cronograma total das etapas da obra. Essa é a lei municipal que permite doações, né? Isso. As coisas aqui. Olha, vereador, se você pegar o inciso 1, ele fala plano de uso e ocupação do terreno e cronograma total e das etapas da obra prevista. Eu acredito que não existe uma definição na legislação municipal que seria um plano de uso, definição na lei, porque geralmente a gente começa a sair da área do direito e entrar na engenharia civil. Então, se a gente for utilizar outras fontes, né, para subsidiar um posicionamento, você sai, porque eu acho dificilmente que uma lei municipal fala assim, ó, você tem que colocar a altura, se for um prédio, se são não sei quantos andares. Então, às vezes, o memorial descritivo ainda é mais, só medida, é mais simples, descrição, né? Levantamento planimétrico é simples. Mas um plano de uso, eu acredito que a gente já entraria na seara da engenharia civil e nos normativos da engenharia civil, NBR, algum tipo de normas assim, né, na construção civil, possa até dar uma noção assim, de alguns requisitos básicos num documento desse. Talvez ter a escala, se fosse
algo muito técnico, ter a escala na hora que você faz a planta lá, a escala para você saber o tamanho do que aquele desenho representa, né? Então, acho que a gente cai na engenharia civil. Com esse precedente aqui da Siemens, me parece que o plano de uso e ocupação, ele poderia ter duas dinâmicas aqui, duas facetas. Ou um desenho, um croquis, e com a legenda ao lado indicando onde é cada instalação, porque isso aqui, qual que é o interesse da lei aqui, né, do interesse público aqui? É o município, como proprietário do imóvel, ter um controle daquilo que ele está doando, né, com finalidade específica. Então, é uma forma de ele fazer um estudo daquilo que o donatário vai fazer com aquela área, né? Então, acredito que o croquis sanaria isso, para ficar talvez mais bem elaborado, com esse modelo igual da Siemens, que tem as medidas, você visualiza melhor alguma escala, alguma coisa assim, ou um plano de uso, já que não havendo uma definição legal, poderia ser até uma descrição de como seria, né, texto, mas geralmente a engenharia não trabalha igual ao direito, que fica fazendo texto, né? Então, o mais técnico na engenharia seria um croquis. Não sei se as normas de engenharia exigiriam até RT para um trabalho desse, porque já começa a ficar com cara de projeto, né? Na lei de licitação, o vereador Fabrício abordou bem, a lei de licitação ela exige, quando é uma construção civil, que você faça um projeto básico e um projeto executivo. E aí o projeto tem que ter as normas de engenharia aplicáveis, né? Agora aqui é um plano de uso. O plano é só uma expectativa, é só um demonstrativo, porque você ainda não sabe se você vai receber, né, contemplado com a doação. Então, é bem assim, não precisa ser algo tão técnico, né, acredito, numa interpretação, tentando interpretar o que a lei não esclarece com tanta facilidade para a gente, né? Doutor Guerano, eu tenho só mais uma dúvida. Tendo em vista que na Prefeitura existe, dentro da Secretaria de Planejamento, um departamento chamado Departamento de Aprovação de Obras e Projetos, que é o DAOP. Tendo em vista a existência de profissionais técnicos do ponto de vista da engenharia civil, a minha pergunta é a seguinte: o nível de detalhamento dessa documentação que está sendo entregue aqui, ela precisa ser avaliada, ela precisa ser acompanhada e fiscalizada por essa casa, pelo Legislativo, seja pelas comissões ou até mesmo em plenário, ou pelo Executivo por meio do seu órgão específico? Para efeito de aprovação da lei, aqui tratando até mesmo na Comissão de Constituição, né, e Legislação, tem que estar olhando se cumpriu os requisitos que a lei municipal exige. Então, um é plano de uso e ocupação. Acredito que essa casa tem que verificar se existe um plano de uso ou não no processo legislativo. Se aprovassem isso, estaria aprovando contra a lei, né? Agora, esses aspectos depois futuros de construção, de edificação, se houvesse consolidar uma doação, aí realmente vai ficar para o Poder Executivo, que já é uma fase de execução, né? Aqui é uma fase prévia de autorizar a doação, vamos dizer assim, né? De permitir a doação. Aí eu acho indispensável que se cumpra esses requisitos listados aqui na lei municipal. O plano de uso é um que não poderia passar sem, ainda que seja um croquis, né? Esse documento não seja algo mais complexo. Assim, né? Para não correr o risco de fazer uma doação faltando um requisito legal, que é esse inciso 1. De uma forma simplista, é como se fosse a tal da receita de bolo, né? Você deixar de pôr um ingrediente, estaria errando, né? Comprometendo a receita, seria mais ou menos isso. Agora, doutor Gueroni, como é que a gente colocaria em prática essa sugestão do vereador Molina? Olha, Mas não tem como escrever isso no parecer, né? Antes da reunião porque se não vai ser agora, vai ser uma reunião extraordinária, que talvez seja na quinta ou na sexta. E antes da reunião da Comissão de Obras e Serviços Públicos, como é que isso colocaria para a gente poder... Sim. Deixa eu refazer a minha proposta. A proposta que eu estou tentando fazer é a seguinte, é que a Comissão de Constituição enxergue mais sob essa ótica, como é prerrogativa da comissão, né, da parte legal. Em termos de legalidade, pede-se que tenha esse documento. E o documento está aí, com esse título, né? O título do documento
vindo do Cine Colombo, está lá. Plano de ocupação, exatamente como pede a lei. Tá? O título está. O questionamento é se ele cumpre os pré-requisitos, né? Então, eu sugeriria o seguinte, que a gente, enquanto Comissão de Constituição, considerasse que o documento veio, está cumprindo a legalidade. E, mais do que isso, aí é uma questão de nós, como Casa Legislativa, enxergarmos a ponderação do vereador Francisco Marques como um cuidado, um zelo, né, e preocupados, juntos com o vereador Chico Marques, com essa questão, né, procurássemos, talvez, até a próxima reunião da comissão que vai tratar o mérito, a existência, o acréscimo desse croquis e tal, que enriqueceria o documento. Então, a Comissão de Constituição estaria tratando da questão legal e preocupados com a questão do mérito daqui a alguns dias, né, o vereador Renato Moraes, como líder do governo na Câmara, procuraria esse documento que pode enriquecer um pouco mais, e aí a gente estaria matando um possível problema para daqui a alguns dias. Senhor presidente, me parece bastante coerente e sensata a sugestão do vereador Molina, tendo em vista que a análise do plano de uso e ocupação do terreno, a análise desse documento enviado pela empresa, compete, então, à comissão de mérito, que é a Comissão de Obras e Serviços Públicos. Então, se eu estiver de acordo, eu também acredito que, dentro da nossa comissão, a avaliação da legalidade da entrega do documento, eu acho que a nossa parte estaria ok. Estamos corretos aqui, Dr. Ghiaroni? E aí, a entrega o anexo desse croquis, né, do planejamento do uso da ocupação do terreno, seja entregue antes que aconteça essa reunião da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Está correto? Olha, a comissão ela pode agir de algumas formas. Uma figura seria a própria comissão determinar que seja expedido um ofício ao executivo solicitando tal documento, e até mesmo indicando que é no formato croquis, por exemplo. Essa é uma medida. E aí suspenderia essa reunião, ia o ofício, a prefeitura devolvia, né, se ela responder, lógico, né, o documento, e aí a reunião se reuniria novamente e colocaria em votação, debate e votação, dando ok ou não no documento que chegaria, e estaria cumprido os requisitos para seguir adiante o projeto. Se o caminho não for esse, a matéria pode ser colocada em debate e votada, né, como todo, e aí os membros da comissão vão falar que sim ou que não, que foi atendido o requisito do inciso 1 com o documento, com o que tem aí nos autos. Ah, mas está certo, está errado? Aí, né, os vereadores têm soberania, vamos dizer assim, liberdade para votar. Ele vai votar e falar, eu acho que tal papel é o plano de ocupação. O outro divergente, eu acho que não. O outro que sim, o outro que não. No número de votação, estaria votada a matéria, né, e o processo segue. Então, assim, eu vejo essas duas figuras, né, de parar agora, ou até mesmo de fazer o enfrentamento da votação mesmo e deliberar. E a gente já viu, assim, situações de quando faltava, às vezes, algum documento em projeto de lei, do líder do prefeito retirar o projeto, às vezes, que já estava para o plenário votar, solicitar o projeto, o documento ser anexado e depois ser levado ao plenário. Mas isso já é uma fase futura, né? Porque hoje o que importa para os senhores é a comissão ter segurança para votar, as responsabilidades como comissão, né, como membro. Mas eu vejo essas duas medidas, não sei se a Débora tem, né, pela experiência aqui também, Débora, alguma coisa diferente disso? Eu vejo nesse sentido. Um risco na segunda opção, porque se a gente votar e isso aqui não for... Porque aqui eu entendi, o Molina tem razão, a primeira página fala plano de uso e ocupação do terreno. Eles pegaram o que prevê a lei, colocaram como título. Só que aqui não tem o plano de uso e ocupação do solo. Certo? Que seria aquele croquis que eles apresentaram aqui, que deu para a gente ver. É um risco ir para o voto, isso para o plenário, e depois nego isso lá fora, tem um processo judicial que a lei não foi cumprida, aí vai
atrasar, isso vai para a justiça, fica 2 anos discutindo esse negócio. É pior. Eu acho que seria mais prático, mais conveniente a gestão do vereador Molina, com a sua primeira opção. Faz um ofício, manda completar, mandar o croquis de uso e ocupação do solo, extraordinariamente, antes da reunião da comissão pode ser amanhã, pode ser, os caras podem mandar até por e-mail, coisa assim, imprime, vindo com o ofício do prefeito, já está endossando aquele documento, se torna oficial, mesmo que tenha assinatura à distância eletrônica do proprietário lá, do projetista. E a gente faria essa aprovação para ir para a comissão de obras. Boa tarde a todos. Viu, Chico? A gente poderia, então, seguir a opinião do vereador Molina, que eu acho mais sensato. Né? Tudo que a gente já conversou. Suspendemos, continuidade. sobrestamos isso até a chegada desse documento. Presidente, só o que ainda não está claro para mim é o seguinte. A análise dentro de um detalhamento desse documento compete à Comissão de Obras e Serviços Públicos? É um outro risco, vai bater lá, vai voltar. Pode voltar. E eles que questionaram isso. Então, quando eles questionaram isso, eles estavam em mãos desse documento. Sim, mas a minha... E o parecer vai voltar para eles com esse documento, sem nenhuma outra coisa, entendeu? Sim, mas dentro da proposta do vereador Molina, se esse croquis chega aqui à casa antes da reunião da comissão de obras, ela teria, então, subsídio para analisar o mérito do documento. Mas eles devolveram porque eles entenderam que era uma questão de legalidade e não de mérito, certo? Certo. Mas Agora, eu acho- a Comissão de Constituição, ela vai... eu acho que o bom exemplo mesmo assim é a receita de bolo mesmo. Desculpa a simplicidade, mas Sim, claro. fica muito fácil de ilustrar. Assim, faltou um requisito, faltou um ingrediente ali, então, se faltou, teria uma ilegalidade no prosseguimento do processo legislativo, até na aprovação da comissão. Agora, se fala assim, não faltou, porque o documento que está aí é bom o suficiente para ser o tal plano. Entendeu? Aí você começa a entrar no mérito se o documento aí é ou não um plano. Que no âmbito aqui da Câmara, cada um vai ficar com a sua opinião. Somente poderia deliberar se esse documento é ou não é um plano, já seria até numa fase judicial, se alguém quisesse anular o processo legislativo por essa suposta ilegalidade. Então, assim, a tomada de decisão da comissão, de entender que esse documento já é o plano, se fosse votação favorável assim, o processo segue, normal, não tem problema. No sentido que não está errado processualmente, mas é questionável se o documento é bom ou não. Né? A mesma coisa se fosse o contrário. Se fosse decidido que o documento não é bom e um voto vencido fala, não, isso é suficiente, ele tentaria, só que na prática, quando você vai para o tentaria e envolver justiça, aí os prazos são terríveis, né? Apesar de existir liminar em alguns casos, mas não são muito práticos, né, esse manejo, né? Mas aí realmente vai ficar, o mérito da Comissão de Constituição, o mérito da legalidade, vocês estão analisando, não é nem o mérito se o plano é bom ou não da ocupação, vocês estão olhando o mérito do documento, assim, esse documento é ou não é um plano? Só interrompendo. Se for pelo mérito nosso não, de vocês, né? Eu com Molina estamos aqui até para dar opinião. O documento existe, está tudo comprovado, não está? Vocês, como membro da Constituição, esse documento está como plano de ocupação de solo, está como tudo. Não é isso, doutor? Sim. Não é uma comissão de Constituição Sim. que vai analisar se o documento pode ser viável ou não. Seria uma comissão de mérito que é de obras, né? Sim, eles apresentaram um documento com essa denominação e apresentando um conteúdo, né? Agora, os membros da comissão não são engenheiros, não são técnicos, porque assim, o direito ele é debatido às vezes em dois níveis. Às vezes no nível mais simplista, quando você ainda está, né, conversando. Outra coisa é quando você vai para o judiciário, por exemplo. Aí já começa mais assim, mas tecnicamente é ou não é plano? Aí seria uma perícia de engenharia que nenhum de nós aqui acho que é habilitado como engenheiro civil
para ter esse nível de atestar, como se fosse um atestado médico, né? Equiparando. Então, a comissão ela não tem essa qualidade técnica, tanto que o nosso regimento prevê que, se tiver algum assunto que a comissão não domine, pode pedir para subsidiar com um médico, com um enfermeiro, com um profissional da área. Então, quando ela falar que isso caracterizaria, ela poderia fazer. Mas esses membros da comissão que votarem assim estão chamando uma responsabilidade para si. Estão chamando a responsabilidade, porque assim, é igual hoje, a responsabilidade do jurídico, por exemplo, quando você emite um parecer. Em tese, você não responde pelo parecer, porque é opinativo, tem toda uma teoria lá. Mas se o parecer for esdrúxulo, for muito mal fundamentado, tudo contra a jurisprudência já posta, aí o advogado responde, porque ele estaria apenas fingindo que não viu por algum motivo. Né? Aí esse risco, todos os vereadores, quando votam, estão correndo esse risco. O mérito da comissão de obras não vai analisar se o plano de ocupação do terreno atende ou não. O mérito da comissão de obras é analisar se a lei, se a doação do terreno é bom para o município de Itajubá ou não. Ela vai analisar a necessidade, a relevância, a oportunidade dessa doação. Agora, sobre se o plano atende ou não, é uma questão de legalidade. Então, é uma questão da Comissão de Constituição. Importante ainda, o plano de uso e ocupação do solo. A postura do vereador Chico, ela é mais, se me permite, né, tentar colaborar, como é que fala? É mais precavida, mais prudente. Prudência, é a palavra que eu... Mais prudente, a palavra mais prudente, né, por esses aspectos da legalidade, é mais prudente. Mas é lógico que, assim como o juiz da sentença e corre os riscos deles, né, um vereador é a mesma coisa, ele exerce o mandato dele, a gente exercendo, então assim, não estou dizendo que ele está certo ou está errado, o direito de um anula o do outro, não. Está em pé de igualdade. É só realmente a tomada de decisão mesmo, né, de Vossas Excelências. Senhor presidente, doutor Gueroni, agradeço as colocações. E uma fala do doutor Gueroni me chamou bastante atenção, que a Comissão de Constituição, né, nesse momento, a gente como colaboradores aqui, não é isso? Discute o mérito da legalidade. Ele usou esse termo, então é interessante. O mérito da legalidade. Então, nesse sentido que eu vejo, realmente, a posição que o Chico está defendendo é uma posição de prudência. Diante dessa prudência, e eu acredito que nós estamos falando de algo simples que estaria faltando, o croquis, né, que mostrasse a ocupação, eu volto a frisar que talvez o melhor caminho, né, sendo práticos, inclusive, seria esse, de obter junto ao CNA esse croquis. E aí incluiria e com o compromisso da comissão de reunir rapidamente, quando esse documento chegar, sem que trave a comissão de mérito. Eu queria sugerir isso, viu, vereador Renato? Primeiro, o senhor citou aí que tem o departamento de aprovação de projetos. Então, uma sugestão seria levar esse documento do CNA para eles olharem se isso aqui contempla o plano de uso. Certamente, como eles aprovam o projeto lá, vão dizer para você sim ou não e o que está faltando. E outra sugestão é que haja um entendimento nosso da Comissão de Constituição, juntamente com o qual de vocês, da Comissão de Finanças, de que esse documento que a gente está falando ali, que mostra o croquis, seria o documento que nós precisamos. Para evitar que amanhã chegue o documento, a gente fala, mas não era isso, aí começa a discussão de novo. Então, como o cronograma está aqui, ele poderia até colocar no papelzinho aquelas barrinhas bonitinhas e tal, mas aqui já está especificado. Eu entendo que aqui já estão os prazos. Vereador, eu diria o seguinte, que esse documento está quase. Dentro dessa ótica de prudência do vereador Chico, ele está quase. Anexo a ele, ou fazendo parte dele, teria uma página com um croquis, um desenho, que dá para trazer esse lado visual, esse apelo visual da ocupação, e também ele cita, veja bem, ele cita 1.500 metros quadrados. O que está faltando é onde estão esses 1.500, onde estão as 4 salas, onde está a parte de alimentação e estacionamento. Dentro desses 1.500, que está dentro dos 6.000 maior.
Pronto, esse é uma página. E, de repente, uma segunda página com uma tabela que fique mais claro onde estão esses 12 meses. Não é isso? Ou A descrição ou desses os 8 meses. Eu Ou não os sei o que 8, tá certo, exato. Então, seria, no meu entender, outras 2 páginas que seriam acrescentadas nesse projeto, dando esse apelo visual e deixando mais claro onde está a ocupação e onde está o cronograma. E aí, o que a gente poderia fazer? Sobrestava essa discussão, documento chegando, fica o nosso compromisso, nos reunimos extraordinariamente, Certeza. no dia que chegar o documento, Melhor caminho. e a gente aprovava isso, já liberava essa parte da Comissão de Constituição para a Comissão de Obras. Estava livre, não teria como voltar mais esse projeto para cá. Senhor presidente, muito bem. Tá claro aqui a forma com que a gente precisa proceder e acredito, então, que a solicitação desse documento ao Executivo vai ser feito pela nossa comissão, é isso? É feito pela diretoria legislativa? Pela diretoria? Né? A comissão decidindo, a diretoria legislativa que faz essa solicitação. E aí, vereador Renato, seria mais uma coisa. Além de levar esse documento, levaria uma xerox do croquis da Siemens, por Para que exemplo, sirva com aquele de cronograma. parâmetro. Dizer, ó, Departamento de Aprovação de Obras, é isso ou é isso aqui? Não, é esse, é igual da Siemens. E o pessoal manda aí o croquis, como é que vai ocupar esse terreno, quantos metros quadrados vai ter a sala, o estacionamento, praça de alimentação, e fica o nosso entendimento de que isso atenderia e a gente reuniria extraordinariamente assim que esse documento chegasse. Ok? Eu acho que até que, como o próprio líder prefeito deve estar sabendo, é mais ou menos em caráter de urgência, né, Renato? Se toda a documentação for aprovada, poderia até fazer já a reunião conjunta para ter aprovação nossa depois de obras, não pode ser feito? Ou tem que ter um trâmite? Não, essa questão, como ela não tem nenhuma ligação com a parte financeira, por isso é que ficou recomendado que só a Comissão de Constituição reunisse. Ela não tem... Não é conjunta nossa de finanças, não, com obras já. Com obras? Eu não sei porque a discussão nossa, a gente não entra no mérito, né? Acho que é um conflito. Então, para a gente aprovar e depois passar para eles, que eu estou falando, sim. a questão de... Porque quando a nossa comissão participar da comissão de obras, eles vão discutir mérito, né? A gente não discute mérito. Justamente, eu estou falando a questão do caráter de urgência do projeto. Então, fica o nosso compromisso da Comissão de Constituição, assim que chegar esse documento, a gente se reunir extraordinariamente para liberar, para aprovar esse parecer. E fica esse entendimento que, da nossa parte, aquele, né, você vai consultar o Departamento de Aprovação de Obras, que é aquele croquis com um cronograma, colocando esses prazos que já estão aqui, seria o que nós estamos pedindo, para evitar que abra uma nova discussão. Não, mas não é isso, mulher, está faltando aqui agora. Então, é interminável isso, tá certo? Bom, então, em discussão, já estamos encerrando. Fica, então, essa sugestão. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Vamos sobrestar, então, esse projeto 4176 até a chegada desse documento e a gente se reúne extraordinariamente para liberar o parecer para a Comissão de Obras e Serviços Públicos se reunir, ok? E, por último, o projeto de lei 4177... Senhor presidente, eu vou me ausentar, esse não precisa da gente, não. Os membros da Comissão de Finanças estão liberados, mas são nossos convidados para permanecer aqui. Autoria do vereador Santos, projeto de lei 4177/2017, que institui no calendário de eventos e festas do município a Semana Municipal do Idoso. Gostaria de pedir a Débora, por favor, dessa leitura do parecer. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei 4.177. Relatório. De autoria do vereador Antônio Raimundo Santos, é submetido à apreciação do plenário o projeto de lei 4.177, que institui no calendário de eventos e festas do município a Semana Municipal do Idoso. Dispõe o artigo 1º que fica instituído no âmbito do município de Itajubá, incluída no calendário oficial de eventos e festas do município, a Semana Municipal do Idoso, que será comemorada anualmente na semana que compreende o Dia Nacional do Idoso, celebrado em 1º de outubro. No artigo 2º, diz que são objetivos da Semana Municipal de Idoso: contribuir para fortalecer a imagem do idoso em nossa cidade, conquistar o respeito das demais gerações, sensibilizar a sociedade para novas formas de participação
emancipação da pessoa idosa, proporcionar canais de comunicação, convívio social, troca de experiências entre essas pessoas e as demais gerações, conscientizar a pessoa idosa dos problemas de saúde característicos da idade, incentivando a realização de exames preventivos, sensibilizar a sociedade para a longevidade da pessoa humana, valorizar e estimular a prática esportiva como fator de promoção de saúde e bem-estar, resgatando a autoestima para o melhor convívio social do idoso. O artigo 3º dispõe que a Semana Municipal do Idoso será destinada à conscientização, prevenção e recuperação da saúde física e mental das pessoas com mais de 60 anos, observados os princípios e diretrizes da Política Municipal de Atendimento e a defesa dos direitos da pessoa idosa. Já os artigos 4º e 5º estabelecem, respectivamente, que o poder público, em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, poderá, na realização da Semana Comemorativa, buscar parcerias para a organização, divulgação e execução com clubes de serviço, organizações sociais e assistenciais, igrejas, associações civis e comerciais, entre outras entidades da sociedade civil organizada, bem como envolver as instituições de longa permanência para idosos e que a semana poderá ser organizada pelas entidades responsáveis pelas ações municipais da Política Municipal de Atendimento e ou defesa dos direitos da pessoa idosa. Por fim, o artigo 6º diz que, em virtude da inclusão a que se refere o artigo 1º desta lei, o anexo 6º da Lei Municipal 2.897, com suas posteriores alterações, passa a vigorar de acordo com a redação do anexo 1 da presente lei. Na justificativa acostada ao projeto está que, como o princípio da dignidade humana encontra-se no topo da ordem jurídica brasileira, que concebe a valorização da pessoa humana como sendo razão fundamental para a estrutura de organização do Estado, previsto no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, sendo assim, é dever do Estado criar condutas positivas que efetivem a proteção, o respeito e a promoção de condições que viabilizem a vida com dignidade, em especial da pessoa idosa, que já contribuiu com grande parcela para o desenvolvimento social. E nesta etapa da vida, muitas vezes encontra-se numa situação de fragilidade, necessitando de apoio familiar da sociedade e do poder público. Conforme prevê o Estatuto do Idoso, em seus artigos 2º e 3º, há necessidade de se promover políticas públicas que priorizem o mesmo, buscando garantir qualidade de vida, valorização e respeito no convívio dentro da sociedade. Artigo 2º, o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-lhe por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Artigo 3º. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. De acordo com a Lei Federal 11.433, que dispõe sobre o Dia Nacional do Idoso, a ser celebrado no dia 1º de outubro, os órgãos públicos ficam incumbidos de promover a realização e divulgação de eventos que valorizem a pessoa do idoso na sociedade. Pelo exposto, e tendo em vista tratar-se de matéria relevante de interesse social, solicita a aprovação do presente projeto de lei, contando com a colaboração dos nobres vereadores. Parecer do relator. Inicialmente, vale esclarecer que a Lei 2.897 dispõe sobre o calendário de eventos e festas do município de Itajubá. Destaca-se também que esta mesma lei já sofreu, de algum modo, algumas alterações em seu texto inicial. Dessa maneira, os municípios, entes federados autônomos, nos termos do artigo 1º e 18 da Constituição Federal, são dotados de capacidade legislativa para disciplinar os assuntos de interesse local de forma privativa ou suplementar, conforme ditam os incisos 1º e 2º do artigo 30 da mesma Constituição. Sobre o assunto, a Lei Orgânica do Município dispõe. Artigo 214. O município promoverá condições que assegurem o amparo da pessoa idosa com vistas à sua dignidade e seu bem-estar. Parágrafo 1º. O amparo ao idoso será, quando possível, exercido no próprio lar. Parágrafo 2º. Para assegurar a integração do idoso na comunidade e na família, poderão ser criados centros de lazer e de amparo à velhice. Parágrafo 3º. Será garantida a precedência de atendimento em serviços de relevância pública ou em órgão público. Na própria lei municipal a ser alterada, também encontramos o seguinte mandamento. Artigo 3º. O calendário de eventos de Itajubá tem por objetivo. Parágrafo 1º. Fica permitida a inclusão de quaisquer eventos no calendário a qualquer tempo, desde que através de lei e demonstrado o interesse público, comunitário, esportivo, social, cultural ou turístico. No caso em análise, a pretensão se coaduna com o disposto no parágrafo 1º da Lei 2.897, sendo incluída através de lei com claro e inquestionável interesse público. Apenas devemos destacar que o artigo 4º do projeto em análise diz que o poder público, em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, poderá, na realização da Semana Comemorativa, buscar parcerias para a organização, divulgação e execução com
clubes de serviço, organizações sociais e assistenciais, igrejas, associações civis e comerciais, entre outras entidades da sociedade civil organizada, bem como envolver as instituições de longa permanência para idosos. Ressaltamos, alinhado ao entendimento de grande parte dos doutrinadores e dos próprios tribunais, que o Executivo já possui tal prerrogativa e poderá exercê-lo de acordo com sua conveniência e oportunidade. Mesmo que de cunho eminentemente autorizativo ou facultativo, há que se ressaltar a sua desnecessidade, pois a referida atribuição já lhe compete porque é inerente às funções executivas, as quais devem ser desempenhadas por órgãos que lhes são próprios e cujas atribuições e autorizações, bem como o juízo de valor da respectiva oportunidade e conveniência, cabem exclusivamente ao chefe do Executivo. Ademais, é desnecessária a autorização legislativa para que o Executivo celebre convênios e parcerias, pois, se esses consistem na forma de ajuste entre poder público e entidade pública ou privada para a realização de objetivos de interesse comum mediante mútua colaboração, inclusive escolhendo e delimitando o seu objeto. Por fim, em detida análise, as demais legislações na própria lei orgânica não encontramos qualquer impedimento legal para a pretensão legislativa apresentada, não sendo ainda, em nosso entender, matéria de iniciativa privativa ou exclusiva do poder Executivo ou mesa diretora, mesmo a Lei Federal número 11.433, que dispõe sobre a Semana Municipal do Idoso, não contradiz em nada a pretensão legislativa apresentada. Voto do relator. Assim, apenas com a ressalva referente ao artigo 4º, nenhuma lei de caráter nacional ou mesmo local há que impeça os municípios de instituí-los, pois, conforme dito acima, o município, com base no interesse local, das normas constitucionais da lei orgânica do município, possui prerrogativa para tal. Itajubá, 23 de maio de 2017. Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. O parecer está em discussão. Uma pergunta, Débora. Essa ressalva tem alguma mudança de texto? Eu não entendi bem como é que a gente aprovaria esse parecer com essa ressalva. Não, a ressalva está só falando da desnecessidade de autorização da celebração de parcerias, que acho que consta em um artigo do projeto de lei que está autorizando a celebrar parcerias. É porque ele colocou ressalva. Aí ele acho que sugere a retirada do artigo 4º da lei. Porque fala que ressaltamos que o Executivo Municipal já possui tal prerrogativa e deverá e poderá exercê-lo de acordo com a sua conveniência e oportunidade. Aí embaixo fala apenas com ressalva referente ao artigo 4º. Eu não entendi bem essa ressalva, se é mudança de redação, você retira. Acho que seria para retirada do artigo 4º. Do Renato, o vereador Wilson não está aí. Eu tinha, Débora. O Gustavo não está aí não, né, Débora? O Gustavo não, né? Ok. Vereador Wilson, tem essa ressalva aqui no final que a gente vai aceitar. Só fica a dúvida, mas aí a diretoria legislativa tira essa dúvida. Como é que isso iria no parecer? Se é excluindo o artigo 4º, ou se é mudando a redação, ou é apenas um lembrete, está certo? Eu não entendi bem como é que seria na prática essa ressalva. Mas está em discussão esse parecer, com essa ressalva, em aprovação, né? Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Então, está aprovado o parecer com essa ressalva, e a Débora verifica como é que isso na prática vai constar do parecer final. Nada mais havendo a tratar, exatamente às 16 horas, damos por encerrado a presente reunião, agradecendo a presença dos vereadores Wilson, Renato, e da Débora, e também do Dr. Guiaroni. Obrigado.